Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito da biosfera e conhecer um pouco mais sobre nosso planeta. Biosfera ou ecosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, sendo o maior nível de organização ecológica. Ela inclui a biota e os compartimentos terrestres com os quais a biota interage, assim como seus processos e inter-relações. O termo foi introduzido em 1875 pelo geólogo austríaco Eduard Suess como o habitat dos seres vivos. Este conceito foi estendido para seu significado atual em 1926 pelo geoquímico russo Vladimir Vernadsky, que reconheceu a biosfera como um sistema integrado de processos bióticos e abióticos. A biosfera, do grego bios igual vida, saira, esfera, é a camada do planeta Terra onde a vida existe. Essa camada varia de alturas de até 10 km acima do nível do mar, usada por algumas aves em voo, até as profundezas do oceano, como a trincheira de Porto Rico com mais de 8 km de profundidade. Esses são os extremos, no entanto, em geral, a camada da Terra contendo vida é fina. A atmosfera superior tem pouco oxigênio e temperaturas muito baixas, enquanto profundidades oceânicas superiores a 1000 metros são escuras e frias. De fato, foi dito que a biosfera é como a casca em relação ao tamanho de uma maçã. A biosfera é uma das 4 camadas que circundam a Terra, juntamente com a litosfera, rocha, hidrosfera, água, e atmosfera, ar, e é a soma de todos os ecossistemas. A biosfera é única. Até agora não houve existência de vida em outras partes do universo. A vida na Terra depende do Sol. A energia fornecida como luz solar é captada pelas plantas, algumas bactérias e protistas, no maravilhoso fenômeno da fotossíntese. A energia captada transforma dióxido de carbono em compostos orgânicos, como açúcares e oxigênio. A grande maioria das espécies de animais, fungos, plantas parasitas e muitas bactérias dependem direta ou indiretamente da fotossíntese. A biosfera é composta das partes da Terra onde a vida existe. A biosfera estende-se desde os sistemas radiculares mais profundos das árvores, ao ambiente escuro das trincheiras oceânicas, às exuberantes florestas tropicais e aos altos cumes das montanhas. Os cientistas descrevem a Terra em termos de esferas. A camada superficial sólida da Terra é a litosfera. A atmosfera é a camada de ar que se estende acima da litosfera. A água da Terra na superfície, no solo e no ar, compõe a hidrosfera. Como a vida existe no solo, no ar e na água, a biosfera se sobrepõe a todas essas esferas. Embora a biosfera meça cerca de 20 km de cima a baixo, quase toda a vida existe entre cerca de 500 metros abaixo da superfície do oceano e cerca de 6 km acima do nível do mar. A biosfera existe há cerca de 3,5 bilhões de anos. As primeiras formas de vida da biosfera, chamadas procariontes, sobreviveram sem oxigênio. Os procariontes antigos incluíam organismos unicelulares como bactérias. Alguns procariontes desenvolveram um processo químico único. Eles foram capazes de usar a luz do Sol para fazer açúcares simples e oxigênio fora da água e dióxido de carbono, um processo chamado de fotossíntese. Esses organismos fotossintéticos eram tão abundantes que mudaram a biosfera. Durante um longo período de tempo, a atmosfera desenvolveu uma mistura de oxigênio e outros gases que poderiam sustentar novas formas de vida. A adição de oxigênio à biosfera permitiu que formas de vida mais complexas evoluíssem. Milhões de diferentes plantas e outras espécies fotossintéticas se desenvolveram. Animais que consomem plantas e outros animais evoluíram. Bactérias e outros organismos evoluíram para decompor ou decompor animais mortos e plantas. A biosfera se beneficia dessa teia alimentar. Os restos mortais de plantas e animais mortos liberam nutrientes no solo e no oceano. Esses nutrientes são reabsorvidos pelas plantas em crescimento. Essa troca de alimentos e energia torna a biosfera um sistema autossustentável e autorregulador. A biosfera é às vezes vista como um grande ecossistema, uma comunidade complexa de coisas vivas e não vivas funcionando como uma única unidade. Mais frequentemente, no entanto, a biosfera é descrita como tendo muitos ecossistemas. Reservas da biosfera. As pessoas desempenham um papel importante na manutenção do fluxo de energia na biosfera. Às vezes, no entanto, as pessoas interrompem o fluxo. Por exemplo, na atmosfera, os níveis de oxigênio diminuem e os níveis de dióxido de carbono aumentam quando as pessoas limpam florestas ou queimam combustíveis fósseis, como carvão e petróleo.
Derrames de petróleo e resíduos industriais ameaçam a vida na hidrosfera. O futuro da biosfera dependerá de como as pessoas interagem com outras coisas vivas dentro da zona da vida. No início dos anos 1970, as Nações Unidas estabeleceram um projeto chamado Programa Homem e a Biosfera, que promove o desenvolvimento sustentável. Existe uma rede de reservas da biosfera para estabelecer uma relação equilibrada e funcional entre as pessoas e o mundo natural. Atualmente existem 563 reservas da biosfera em todo o mundo. A primeira reserva da biosfera foi estabelecida em Nhangambi, na República Democrática do Congo. Nhangambi, na fértil bacia do rio Congo, tem 32 mil espécies de árvores e espécies endêmicas como os elefantes da floresta e os porcos do Rio Vermelho. A reserva da biosfera em Nhangambi apoia atividades como agricultura sustentável, caça e mineração. Uma das mais novas reservas da biosfera está em Ayu, na Etiópia. A área é desenvolvida para a agricultura. Culturas como mel, madeira e frutas são cultivadas regularmente. No entanto, o recurso mais rentável e valioso de Ayu é uma espécie nativa de planta, a Coffea arábica. Este arbusto é a fonte do café. Ayu tem a maior fonte de Coffea arábica selvagem do mundo. Compreender o que é a biosfera ajuda-nos a entender a complexidade do planeta quando avaliamos os seres vivos e os locais que eles ocupam na Terra. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos que aqui vivem, entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes. O planeta Terra pode ser dividido em 4 camadas esféricas interligadas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Essas 4 divisões englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida formada a partir das rochas. Já a hidrosfera relaciona-se com a porção constituída por água, e a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Por fim, temos a biosfera, que diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras, uma vez que sem as outras partes do planeta provavelmente não existiria vida. Alguns autores preferem dizer que a biosfera seria formada pela litosfera, hidrosfera e atmosfera e que o melhor termo para descrevê-la seria ecosfera. É importante lembrar que a biosfera é uma pequena porção do planeta, uma vez que, à medida que nos afastamos de sua superfície, as condições necessárias à vida tendem a diminuir. Estima-se que a biosfera não passe de 13 quilômetros de espessura, e isso porque os seres vivos, em sua maioria, necessitam de água, luz, calor e matéria. Quando falamos em biosfera, devemos destacar a sua complexidade, a qual é resultado de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos. Por causa desses vários fenômenos, podemos concluir que a biosfera está em constante modificação e que os seres vivos exercem papel fundamental nessas mudanças. Em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa alterações, muitas vezes irreversíveis no ambiente. Biosfera ou biosfera é o envelope vivo do planeta Terra, ou seja, o conjunto total de formas de vida, animal, vegetal, microbiana, etc., e o sistema que elas constituem com seus respectivos ambientes, localizados na porção superficial da crosta terrestre. Em outras palavras, a biosfera é o ecossistema global, que inclui todos os ecossistemas locais. Por um lado, a biosfera é constituída pelas próprias formas de vida, ou seja, pela totalidade dos seres humanos, animais, plantas, fungos, micro-organismos e outros. Além disso, também é composta pelos diferentes ciclos biogeoquímicos que permitem a sustentação da vida, que ocorre na superfície terrestre. Mundo Ecologia Brasil Escola Conceitos do Mundo Bing.com. Por hoje é só, mas em breve mais informações sobre ecossistemas. Até breve!